E se eu te dissesse que o período de imposto de renda, que deveria ser um dos momentos mais lucrativos do ano para o seu escritório, pode estar sendo, na prática, o momento que você mais perde dinheiro? Você acreditaria? Porque a maioria dos contadores não percebe isso acontecendo. Pensa comigo, você está no meio do IR, equipe no limite, prazo apertando, cliente cobrando e ao mesmo tempo começa a surgir outras demandas. Abertura de empresa, alteração contratual, regularização. E qual a sua resposta padrão? Agora não dá, depois a gente vê. O problema é que esse depois quase sempre vira uma oportunidade perdida. E não é uma ou duas, são várias ao longo do mês. E aqui está o ponto que pouca gente fala. Esses processos não param porque você está ocupado, as empresas continuam sendo abertas, os clientes precisam de alteração em seus contratos sociais, os processos continuam acontecendo no mercado e quer saber o que é mais sério? Isso vai acontecer com ou sem você. Ou seja, não é que a demanda diminuiu, é você que deixa de capturar essa receita. E isso custa caro. A maioria dos escritórios entra no modo sobrevivência durante o IR. Foca 100% na entrega das declarações e praticamente pausa qualquer tipo de serviço. Quer saber o resultado? Perde novas oportunidades e acumula demanda, sobrecarregando ainda mais a operação. Estou falando alguma novidade? Fala para mim aqui nos comentários se isso também acontece com você. Mas aqui vai um ponto importante. O problema não é a falta de demanda. O problema não é nem o excesso de trabalho. O problema é o modelo de operação. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que precisa executar tudo dentro do seu escritório. Mas isso cria um limite, porque o seu faturamento fica diretamente preso à sua capacidade operacional. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O problema não é o volume de trabalho e muitas vezes não é a falta de equipe. O problema é que você está operando em um modelo que te obriga a parar de crescer, justamente quando a demanda aumenta. E isso cria um ciclo perigoso, porque toda vez que o seu escritório entra em uma alta demanda, você deixa de vender. E toda vez que você deixa de vender, você limita o seu próprio faturamento. Agora, presta atenção nisso. E se o problema não fosse a quantidade de trabalho, mas sim a forma como ele está sendo distribuído dentro do seu escritório? Porque existe uma forma de você continuar vendendo sem precisar absorver toda a execução. Eu quero te convidar a imaginar um cenário diferente. Você continua vendendo normalmente, continua sendo ponto de contato com o seu cliente, mas não precisa executar cada etapa do processo. É exatamente aqui que entra uma lógica mais estratégica de operação. Você delega a execução para uma estrutura especializada. Essa estrutura é o AC Legal, que funciona como uma extensão operacional do seu escritório. Na prática, isso significa que você continua sendo responsável pela relação com o seu cliente. Continua conduzindo a negociação, definindo o escopo e posicionando o valor do serviço. Ou seja, o cliente continua sendo seu. Você não perde o controle do processo, não perde a visibilidade do que está acontecendo e, principalmente, não perde a receita gerada por esse serviço. A diferença está no que acontece nos bastidores. Em vez de concentrar toda a execução dentro da sua equipe, lidando com a burocracia, prazos, documentação, acompanhamento de órgãos, você passa a contar com uma estrutura especializada, dedicada a isso. Isso reduz o peso operacional do seu escritório sem comprometer a entrega e, mais importante, te permite continuar vendendo mesmo quando a operação já está no limite. No fim do dia, você deixa de ser um escritório que trava quando a demanda aumenta e passa a operar como um escritório que cresce junto com ela. E aqui está o ponto mais interessante. Quando você separa a venda da execução, você começa a operar com muito mais eficiência. E isso impacta diretamente nos seus resultados. Se você quer parar de travar o crescimento do seu escritório no momento mais crítico do ano e transformar a legalização em uma linha ativa de receita, saiba agora como o AC Legal pode atuar junto com você. Quer saber mais? Acesse o link no descritivo desse vídeo e conheça agora o AC Legal.